Amigos, o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui é porque eu tô cansado de ouvir más notícias. Estou cansado de viver nesse mundo de más notícias. Então tomei a decisão no meu coração, Deus colocou no meu coração esse sentimento de ser um portador das boas notícias. Então peço que você não passe esse vídeo, mas que você continue assistindo até o final, porque eu tenho boas notícias para vocês, ok? E nada melhor que boas notícias do que falar de Jesus e do Evangelho e daquilo que Ele fez e de quem Ele é sobre a nossa vida. Primeira coisa que você precisa saber é que Jesus Ele é Deus, tá? Jesus Ele é Deus. As Escrituras dizem que Ele é o Verbo vivo que se fez carne. Ele estava no princípio da criação e sem Ele nada do que se foi feito se fez. E o assunto que eu gostaria de falar aqui hoje com vocês é a respeito de uma passagem muito bem conhecida, até mesmo por aqueles que não se dizem cristãos ou que não se denominam evangélios, conhecem a passagem da prostituta, onde uma religião organizada, uma seita, trouxeram uma prostituta diante de Jesus para pôr ele à prova. E segundo as tradições e a lei daquela seita, aquela mulher merecia ser apedrejada. E o Senhor Jesus diz a sua conhecida passagem, que nós usamos hoje até como um jargão, um bordão, que é: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, né? Todos nós conhecemos. E está escrito, e a narrativa nos fala, que um a um foi deixando, largando suas pedras. Aqueles líderes daquela seita foram largando as suas pedras e deixando Jesus e aquela mulher ali. Jesus olha para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Aquela mulher disse: não existe, não tem mais nenhum, Senhor. E ele diz: eu também não te condeno, vá e não peque mais. Qual é o ensinamento que nós tiramos em cima disso? Que eu tiro e eu quero passar para vocês em cima disso. O único que tinha o poder de julgar aquela mulher, que era Jesus, porque ele não tinha pecado, e ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, não o fez, não condenou ela. O único que podia tirar a pedra naquela mulher não condenou. Mas aqueles que não podiam, queriam. E o que podia, não queria. Você entende? Você consegue imaginar agora, a sua importância? Talvez você se denomine ou se ache impuro ou indigno de receber algo de Deus. Mas assim como aquela mulher, você não é melhor que aquela mulher e nem ela é melhor do que você. Mas olha o que Jesus diz para ela: eu não te condeno, vá e não peque mais. E Jesus hoje também diz para nós, independente do que nós tenhamos feito. E Jesus não é uma religião, não estou aqui querendo impor uma religião sobre você. Ele está dizendo assim, ó: eu não te condeno. Então, eu quero dizer para você que se Deus não te condena, quem somos nós para te condenar, né? Às vezes a gente enfrenta algumas situações, eu até mesmo enfrento uma situação onde algumas pessoas fazem coisas para mim que eu não gosto. E me dá vontade às vezes de ser aquele que vai atirar a pedra. Eu penso assim, cara, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Cara, eu tenho pecado, então eu não vou condenar aquela pessoa pelo aquilo que ela fez. Eu, às vezes, que não posso atirar a pedra, tenho vontade de atirar a pedra na pessoa e trazer condenação sobre ela. Mas eu lembro que Jesus, que era o único que podia condenar alguém, não fez. Vocês conseguem me entender? Que Jesus, que era o único que podia, não fez. Então, tem uma passagem na Bíblia que diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É a bondade do Senhor que nos traz e nos leva ao arrependimento. Muitas pessoas dizem: você precisa se arrepender para que Deus venha te abençoar. Mas a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, nós vemos também na história do filho pródigo, que o próprio Senhor Jesus conta na sua história, que o filho pródigo, quando deixou tudo, desonrou seu pai, vendeu todos os seus bens e saiu a caminhar, a trabalhar, quando acabou o seu dinheiro, quando ele não tinha mais dinheiro,
Quando esse filho não tinha mais dinheiro, o que ele fez? Ele lembrou, caraca, tô aqui passando fome, trabalhando com os porcos, e o meu pai lá dá, tem, até para os funcionários dele, trata ele bem, os funcionários do meu pai comem bem. Ele lembrou da bondade do seu pai e disse, eu vou voltar. Então foi a bondade do pai, que esse pai representa Deus, que levou aquele filho ao arrependimento. Foi o saber que o pai dele era bom até mesmo com os seus funcionários que levou ele ao arrependimento. E qual foi a sua surpresa quando ele chegou lá e o pai o recebeu e o beijou e o vestiu e matou um boi e fez uma festa? E você também. Jesus disse que se o Pai Celestial se importa com os passarinhos, não vale mais você que um passarinho? Se o Pai Celestial alimenta os passarinhos, você não é mais valioso que um passarinho? Se o nosso Pai Celestial cuida das plantas, será que não somos mais valiosos? Será que nós não somos mais valiosos que os lírios do campo? Então não importa qual é a sua necessidade, Deus quer te liberar sobre você da sua bondade. Porque às vezes quando falamos, você precisa se arrepender para receber algo de Deus, às vezes nós falamos da boca para fora, eu me arrependo. Da boca para fora, quantas vezes eu falei da minha boca para fora, eu me arrependo de fazer tal coisa, de cometer esse pecado, mas dentro de mim eu não me arrependia e eu gostava daquilo. Mas agora imagine-se como uma criança que está comendo com uma colher cheia de barro, e essa criança está colocando essa colher na boca, mas o pai chega com um pirulito e diz, me dá a colher que eu te dou o pirulito. Assim é Deus, Ele chega com algo melhor para substituir aquilo que é ruim. Assim é Jesus. A Bíblia diz que Pedro, ao deixar Jesus entrar no seu barco, uma grande pescaria aconteceu naqueles dias. E quando Pedro provou da bondade do Senhor Jesus e aquela grande pescaria aconteceu, uma pescaria sobrenatural aconteceu sobre a vida dele, o que aconteceu com Pedro? Pedro se ajoelhou aos pés de Jesus e disse, mestre, retira-te de mim porque sou pecador. Então eu quero dizer para você que a bondade de Jesus naquele dia de Pedro levou ele a se arrepender. E assim é você também. Talvez você está passando por algum momento de angústia e Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Você apenas precisa crer. Creia e se achegue até Jesus. De que forma? Pela fé. Dizendo, Senhor, me ajuda. Nessa noite, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. E Ele te ouvirá. Ele te ouvirá e Ele quer te abençoar. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Deus tem vida eterna para você. Deus tem saúde e plenitude para você. Deus tem proteção. Deus tem, nesses dias de pandemia, Deus quer te alimentar. E isso não depende da sua bondade, isso não depende da sua fidelidade, isso não depende do quanto você é bom. Isso apenas depende da bondade dele, do quanto ele é bom. Mas agora, as suas faltas não moverá Deus em seu favor. O que move Deus ao seu favor é sua fé. Quando você crê no Filho dele, você mostra fé e Deus te dá aquilo que você está precisando. Amém? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Uma boa semana para todos vocês aí. Fiquem na paz.